Imagine um clube de futebol que durante décadas empilhou títulos expressivos, criando uma tradição ímpar junto da sua torcida apaixonada, comece a viver um período de escassez financeira e maus resultados dentro de campo. Com dívidas elevadas, a instituição passa a investir cada vez menos no futebol, fazendo com que sua torcida fique insatisfeita e irritada. Se aproveitando do atual momento e da paixão do torcedor, surge um mecenas, um cartola que promete mundos e fundos para resolver todos os problemas do clube. Esse senhor alega ter recursos externos à disposição com infinitas linhas de crédito e promete todo o investimento do mundo para que o clube retorne ao seu patamar de origem. Meses depois, essa pessoa se torna o principal tomador de decisões e começa assim um processo de restauração esportiva do clube, contratando diversos jogadores consagrados a custo pouco avaliados, sob a premissa de que esse é o único caminho para que possam voltar a serem campeões novamente. Logo em seguida, os títulos acabam até acontecendo, mas o momentâneo e falso estilo de vida criado dentro do clube dura cerca de 1, talvez 2 anos, resultando no aumento exponencial das dívidas com despesas megalomaníacas sobre a ideia de que time campeão não se discute salário, bicho, comissões e premiações. No ano seguinte à fartura desenfreada, o mesmo mecenas que antes havia prometido tudo a seus fiéis torcedores, agora muda o discurso e diz que é necessário cortar na carne. Se inicia então um processo de reembolso aos títulos conquistados, se desfazendo, vendendo ou não, dos seus principais ativos, os jogadores. Dali em diante, o clube volta a decair vertiginosamente das primeiras colocações, conforme a situação se torna insustentável financeiramente. O time que antes vivia brigando pelas cabeças no ano anterior, passa agora a figurar na zona com as piores palavras que um torcedor pode escutar, a segunda divisão. As dívidas que antes da bolha financeira já eram notáveis, passam agora a voar em patamares inimagináveis, deixando a sua torcida louca à procura de cursos de contabilidade para buscarem entender balanços patrimoniais, ou em termos mais diretos, entender qual o tamanho do buraco que o clube se encontra financeiramente. A inércia dessa crise se instaura agora pior do que nunca, dado o tamanho da bolha financeira artificial que foi criada, e o clube volta a almejar apenas pela sobrevivência na primeira divisão, adormecido e quebrado, em busca do próximo mecenas que possa trazer de volta as glórias e o ciclo se reiniciar novamente. Olá senhores, meu nome é Bruno Teles e esse é o canal de Todas as Formas Futebol. Falando hoje sobre um curioso ciclo que existe no futebol brasileiro e suas consequências. Antes de prosseguir, peço que deixe seu like, dislike e que se inscreva no canal. Isso ajuda bastante para que eu possa seguir produzindo mais vídeos. Demorou? Feita essa introdução, senhores, eu aposto que alguns de vocês provavelmente torcem para um clube que passa ou já passou por uma história parecida como essa. Torcidas de Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense são alguns bons exemplos recentes. Mas afinal, o que leva esse ciclo tão maldito no futebol brasileiro se repetir tantas vezes? Como é possível um clube tão grandioso como o Fluminense sair campeão em 2012 e cair, pelo menos dentro de campo, direto para a Série B no ano seguinte? Como um clube como o Cruzeiro desmorona como um castelo de areia após uma reportagem deflagrar esquemas de corrupção dentro do clube, sendo que os gastos desenfreados e os contratos astronômicos já eram vistos e expostos há anos pela diretoria celeste? Por que a surpresa? Afinal, quais as causas desse ciclo vicioso e aparentemente interminável dos clubes brasileiros? Acredito que a resposta tende a partir de um norte. O Barcelona é conhecido por ser mais que um clube, que pode ser traduzido como mais que um clube, porque existe uma filosofia intrínseca à instituição. O relacionamento entre as origens do clube, no que tange seu estilo de jogo, que visa a posse de bola e o controle das ações ofensivas, que são características de um futebol plasticamente bonito, e as pessoas que lá trabalham. Claro que o Barcelona também tem seus momentos ruins, e muitas vezes nega as suas origens no futebol praticado dentro de campo, como foi visto muitas vezes nos últimos anos. Porém, a questão é que, por esse conceito ser algo permanente e fundamentado desde La Masia, nome dado às categorias de base do clube culé, chegando até mesmo aos roupeiros do clube, faz com que vira e mexe essa filosofia de futebol seja resgatada em momentos de crise de identidade para recolocar o clube espanhol no seu devido lugar. Trazendo para a realidade dos clubes brasileiros, você sabe me dizer qual a filosofia de cada um dos 12 grandes? É impossível dizer,
pois a cada nova diretoria existe uma ruptura e uma nova maneira de se dirigir os clubes, o que torna a assimilação e perpetuação de um conceito esportivo uma mera formalidade administrativa. As diretorias brasileiras, amadoras como são, só se interessam em organizar e espremer os clubes em busca de títulos que possam marcar seus nomes individualmente na história, sem qualquer pudor com que isso possa custar ao clube no futuro. O eu vem antes de nós, e isso faz com que não seja possível criar um planejamento esportivo que faça sentido a longo prazo. Não há compromisso, muito menos responsabilidade. E essa mentalidade que é passada diretamente aos treinadores contratados por essas diretorias. Como eles não são trazidos por questões de filosofia de futebol e conceitos de trabalho, o objetivo deles acaba se tornando estritamente resultados a curto prazo, como vencer alguma competição ou o famoso modo vamos ficar na Série A primeiro, depois a gente vê até onde conseguimos chegar. Sem qualquer responsabilidade com o futebol apresentado dentro de campo e qualquer desenvolvimento de projeto esportivo a longo prazo. Esses treinadores, então escolhidos, são limitados às suas capacidades muito mais voltadas à motivação dos seus jogadores do que a um plano tático, se apoiando exclusivamente na capacidade desse grupo, literalmente, empurrá-lo para os resultados que satisfaçam essa diretoria. E a esses jogadores o desinteresse é constante. Afinal, muitas dessas diretorias atrasam os compromissos salariais dos seus jogadores e acabam tendo que se comprometer com os famosos bichos para suprir a falta dessa motivação monetária que a essa altura é a única coisa que os mantém minimamente interessados em campo. A cobrança passa a ser baixa e o grupo de vacas sagradas, leia-se aqui jogadores, começa a controlar o destino de uma instituição centenária, sabendo que se errar um pênalti decisivo que possa deixar o clube à mercê de um futuro nebuloso, basta alegar os ossos do ofício que depois poderá virar a página indo jogar em um outro clube sem qualquer remorso. Não se enganem, todos têm responsabilidade. Alguns em maior grau, como a diretoria, e outros talvez em menor grau, como os jogadores. Porém, a raiz desse problema é regida por todos eles. Não há qualquer interesse em se comprometer com o futuro da instituição. A diretoria busca os louros sem qualquer pingo de responsabilidade e sustentabilidade, enquanto que os treinadores são contratados para que em pouco tempo lutem para se manter empregados por alguns meses, e os jogadores escolhem quais serão suas éticas de trabalho baseado exclusivamente nos seus compromissos financeiros. Essa pirâmide se arrasta da ponta até a base, sem exceção. O que podemos tirar de conclusão é que o único interessado no futuro do seu clube de coração é você, torcedor. Então é bom passar a não se iludir com promessas vazias e começar a construir uma filosofia que respeite a tradição do seu clube e que possa fomentar um futuro realista, sem espaço para devaneios esportivos. Pois caso contrário, terá que conviver constantemente preocupado com bloqueios de contas por dívidas antigas, a imprensa plantando crises com reportagens ditas suspeitas e o surgimento de novos patrocinadores com interesses bem ambíguos dentro do seu clube.